Fala pessoal, chegou o grande dia, a batalha entre Dante vs Kratos ou Kratos vs Dante, dois ícones dos games que vão se enfrentar hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e assista até o final e vamos para a batalha mortal. Kratos era apenas um guerreiro espartano. Ele era muito forte, mas ele nunca desconfiou de nada. Até que um dia soube que ele era mais do que um espartano. Ele era um semideus, filho de Zeus. Depois de ser traído pelo deus da guerra e ter matado a sua família com suas próprias mãos, ele jurou vingança a todo o Olimpo e se tornou o fantasma de Esparta, indo parar até em terras distantes, em Midgard. Bem, esse é o Kratos. Kratos tem vários poderes, muito advindo da sua fisiologia, mas também das suas armas. Vamos ver tudo isso aqui agora. Ele tem força suficiente para girar um monstro gigante e bateu contra uma estrutura de metal, fazendo quebrar. E em outra oportunidade ele girou um braço de um titã que estava preso a um quarteirão. Literalmente virou um quarteirão na força do braço. Em outra oportunidade ele puxou e derrubou 3 estátuas gigantescas. Não contente com isso, ele puxou um outro monstro e depois derrubou centenas de toneladas em cima dele para ele aprender a lição. Ele colocou uma luva e deu um murro tão forte que simplesmente fez uma corrente que era muito maior do que ele se esticar. O detalhe é que cada elo dessa corrente já era maior do que o Kratos, o que faria cada elo pesar mais de 56 toneladas, cada elo. E o detalhe é que Kratos nem levantou, ele simplesmente deu um murro e essa corrente se esticou em 1 segundo. Ele empurrou uma estátua gigantesca com apenas as forças das panturrilhas. Essa estátua já era quase do mesmo tamanho que o templo e o cara simplesmente empurrou com as pernas, isso mesmo. E o primeiro jogo que o Kratos jogou na vida foi Tetris, com uma pedra de dezenas de toneladas. Ele segurou e jogou para longe o pé de uma estátua que queria o esmagar feito uma barata. E usando a ignorância, ele derrubou 3 colunas de mais de 10 metros cada uma. Kratos tem força para segurar os dedos de Atlas, que já era capaz de segurar a terra inteira por um bom tempo. E Atlas ficou até surpreso com o Kratos. Mas vamos deixar de brincadeira, porque a força do Kratos está no mínimo na casa dos trilhões de toneladas. Isso porque ele conseguiu virar no braço o templo de Tyr. Mas o que tem de mais? O que tem de mais é que esse templo, além de ser gigantesco, passava por dentro dele um pedaço da Yggdrasil. E se você não sabe o que é Yggdrasil, já eu te falo, porque primeiro Kratos conseguiu segurar de boa uma pedra muito grande jogada por Baldur. E não só isso, ele se igualou em força com Baldur, fazendo até o chão rachar. Pera aí, eu disse que ele se igualou com força a Baldur? Isso é um grande feito. Baldur derrotou com 3 socos a serpente do mundo. E o que tem de mais isso? O que tem de mais é que essa serpente lutou contra Thor e a luta dele simplesmente foi sentida em todos os reinos que estavam ligados pela Yggdrasil. Inclusive, a serpente tomou um golpe do Thor que a fez voltar para o passado. O maluco é brabo. Kratos foi forte o bastante para impedir que a sua alma fosse arrancada por Hades, provando assim que além de muito forte, também muito resistente a ataques que manipulam a alma. E lembrando que Hades foi forte bastante para arrancar a alma de Atlas, aquele mesmo que carregou a terra nas costas. E não somente isso, depois ele puxou a alma do próprio Hades, ele mesmo, aquele que puxou a alma de Atlas, demonstrando assim sua enorme força. Mas ele não é apenas forte, ele também é muito resistente. Ele ficou escalando um tempo nas costas de um titã durante 3 dias, sem se cansar.
Ele sobreviveu a uma explosão de um vulcão que afundou Atlantis. Uma explosão dessa tem uma potência de no mínimo 200 megatons de TNT. E graças a um presentinho de Gaia, ele consegue se regenerar ou ter uma cura acelerada, o que literalmente já salvou a sua pele. Ele aguentou um ataque de Zeus que quase matou Gaia e ainda o fez cair de uma altura simplesmente absurda. E mesmo assim ficou como vivaço. O Kratos resistiu a ser completamente esmagado por um super tapa de um mega titã, o tamanho colossal desse titã. Há de se notar que também o Kratos é muito rápido, principalmente em suas reações. Ele consegue reagir a inimigos que se teletransportam. Além de ter a sua fúria espartana, que aumenta durante um tempo seus atributos físicos, e várias armas também que ele coletou ao longo dos jogos. Dentre elas eu quero destacar a Lâmina do Olimpo, que apenas com um balançar dela, Zeus acabou com um exército inteiro. Além de um machado que volta para ele, uma arma que consegue retirar as almas dos seus oponentes, dentre muitas outras que ele tem também. Esse é o Kratos que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Um dia a Capcom teve a brilhante ideia de fazer um novo Resident Evil, mas estava ficando tão ruim que eles desistiram da ideia. Porém não desistiram do conceito e acabaram criando daquele jogo ele, Dante, o filho de espada, aquele que mete medo em vários tipos de demônio. Dante é um dos filhos de Esparda e também tem muitos poderes graças à sua fisiologia, além de um grande carisma. Vamos ver todas as habilidades dele agora. Dante, estressado, gerou uma onda de choque tão forte que destruiu uma árvore de pedra. Bem, foi isso mesmo. Às vezes tem que desabafar, né? Ele levantou a mão e partiu um pedaço de concreto com a sua força de vontade. Nós podemos! Ele parou com a sua espada um ataque de um monstro que conseguia destruir uma porta imensa feita de pura rocha. O melhor de tudo é a cara que esse bichinho fez, ó. Ele de novo parou um monstro que foi capaz de simplesmente dividir uma parede espessa. Ih, mas isso aí não é nada pro Dante não, viu? Não é nada pro Dante isso aí. Em outro momento ele se colidiu com um monstro e acabou destruindo um telão de um prédio, Dante dando prejuízo público. O Dante simplesmente obliterou uma imensa estátua. Essa estátua parecia ser uma estátua feminina. Se a gente parar para analisar o tamanho do rosto e o tamanho do Dante, a gente vai perceber que o Dante era praticamente do tamanho do nariz dessa estátua. Então, pegando essas informações, essa estátua seria mais de 51 mil vezes maior que uma mulher comum. Mas isso não é tudo. Dante simplesmente parou um soco de uma estátua cuja um dedo já era maior do que o próprio Dante, um feito de mais de 360 milhões de newtons. E depois ele fez uma coisa ainda maior. Ele simplesmente empurrou a estátua. Sim, não foi somente o braço que se moveu, mas foi a estátua inteira que se moveu. E agora preste atenção no que eu vou falar. Dante mede mais ou menos 1,90 m e um dedo humano mede 2 centímetros. Então, pegando como base essas informações, essa estátua deveria ter no mínimo 71 mil vezes o tamanho de Dante e com volume de mais de 360 vezes maior. Supondo que essa estátua seja feita de granito, Dante pode ter realizado uma façanha de 78 mil toneladas. Tá bom, o que mais? Eu sei que vocês querem ver mais, então vou mostrar mais. Dante foi engolido e abriu a boca de um enorme dragão sem nenhuma dificuldade. Dante simplesmente se igualou a Abigail em uma colisão. Agora presta atenção no que eu vou falar de novo. Abigail antes tinha realizado o seguinte feito. Ele estendeu seu poder numa extensão maior do que vários países. Inclusive, ele dispersou nuvens a centenas de quilômetros de distância e o seu poder foi visto até mesmo
no espaço através de seus raios, um feito de no mínimo de mais de 4 trilhões de megatons. Com essa quantidade de energia, ele conseguiria facilmente abrir um buraco na Lua. Eu entendi a referência. Dante também conseguiu vencer Argosaques, que era considerado ser tão forte, tão poderoso como Mundus. Falando em Mundus, Dante também enfrentou e venceu Mundus. Dante consegue sobreviver ao espaço e Mundus consegue criar dimensões, como ele criou para enfrentar Dante. A dimensão de bolso que Mundus criou continha estrelas, ou seja, o mínimo. Jogando bem baixo o poder de Mundus, ele está no nível de Multi-Solar System Buster ou Galaxy Buster ou até Multi-Galaxy Buster. Mas isso fica difícil concluir. O certo é que praticamente é Multi-Solar System Buster, isso no mínimo, jogando bem baixo. E Dante no seu modo Devil Trigger simplesmente o venceu. Inclusive nessa forma Devil Trigger, o Dante aumenta muito as suas habilidades, inclusive ele consegue se mover consideravelmente mais rápido do que a luz, já que ele conseguiu alcançar mundos que voou tão alto que foi parar em um lugar que tinha nuvens, que não era vista em nenhum local, lembrando que essa dimensão tinha estrelas e o Dante fez isso em segundos. Além disso, Dante tem um fator de cura a nível celular que funciona mesmo quando ele está completamente esgotado. Então ele pode ser perfurado, explodido, enfim, que ele vai se recuperar. De quase tudo ele se recupera. E eu nunca vi ninguém comer uma pizza com tanto estilo quanto o Dante. Falando um pouquinho mais sobre a sua velocidade, na forma base, Dante conseguia ser consideravelmente mais rápido do que Leire, e Leire conseguia desviar tranquilamente dos raios de Trish, ou seja, Leire já era mais rápido do que um raio. E Dante já era muito mais rápido que Leire. Ou seja, Dante na forma base é muito mais rápido que um raio. E isso se confirma quando ele lutou com o Vergil. Como eu já disse na luta Vergil vs Estarossa, se você não viu, tá na descrição depois desse vídeo você vê lá. O tempo de reação que ambos tiveram foi de 0,00000013 microsegundos. E como eu disse, isso aumenta no seu Devil Trigger, inclusive ele conseguiu desviar a queima-roupa de alguns ataques de Mundus. Ele também é muito resistente, ele conseguiu resistir a um ataque direto de Mundus na sua forma Devil Trigger. E inclusive o combate dele contra Mundus resultou no colapso da dimensão em que eles estavam. Mas Dante ainda está mais forte porque ele se perfurou com a sua espada e se uniu aos poderes de espada. Para vocês terem uma ideia, Dante enfrentou Urizen e foi derrotado, mas depois de se perfurar com essa espada, ele ficou tão forte que simplesmente venceu Urizen em um combate. Isso demonstra que Dante teve um grande aumento em todos os seus poderes. Dante também tem muito mais coisas no seu arsenal. Por exemplo, ele consegue parar o tempo, ele consegue criar clones, ele também tem armas que melhoram as suas habilidades físicas, ele também tem armas elétricas, tem um monte de armas, mas eu quero destacar uma, que é a sua Caixa de Pandora, que é uma arma que praticamente cria qualquer outra arma. Ele também conseguiu resistir a ataques de inimigos que tinham um zero absoluto e também de inimigos que derrotaram esses inimigos que tinham zero absoluto, ou seja, que tinham a temperatura de Planck. Esse é o Dante que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Se você não é inscrito, se inscreva-se, deixe o seu like, seu comentário e vamos para a batalha. Mas antes, o Dante quer te mostrar uma coisa. Tanto Kratos quanto Dante são dois personagens muito fortes, velozes, cheios de habilidades e também muito poderosos. Mas inicialmente Kratos iria levar uma grande vantagem fisicamente falando, inicialmente. Vamos lembrar que o Kratos sozinho levantou na força do braço o Templo de Tyr. E esse templo tinha uma passagem que conectava os 9 reinos.
Ou seja, um pedaço da Yggdrasil passava por dentro desse reino, e a Yggdrasil é simplesmente a árvore que conecta os 9 reinos, ou seja, o peso desse templo estaria no mínimo, na escala de trilhões de toneladas. Enquanto o máximo de Dante foi 78 mil toneladas. E também Kratos se igualou a Baldur. E Baldur derrotou com 3 socos a Jormungandr. E a Jormungandr lutou com Thor numa luta que abalou toda a Yggdrasil e abalou os 9 reinos também. E vamos lembrar que os planetas são separados por milhares ou milhões de quilômetros. E também a Jormungandr tomou um golpe do Thor que a fez voltar para o passado. Kratos provavelmente está nesse mesmo nível. Ah, mas essa vantagem do Kratos não ia durar muito tempo não. Vamos lembrar uma coisa. Dante no seu modo Devil Trigger foi capaz de confrontar e vencer mundos. E Mundo saiu criando tudo nesse universo aí de DMC. Inclusive ele criou os inimigos mais poderosos de Dante e também criou uma dimensão de boss para confrontar o próprio Dante. E o confronto de Dante entre mundos simplesmente colapsou essa dimensão. Mundos está claramente no nível mínimo de Multi-Solar System Buster ou até mesmo Multi-Galaxy Buster. Fora que o Dante também é muito mais rápido do que o Kratos, podendo até mesmo no seu modo Devil Trigger ser muito mais rápido do que a luz. Vamos lembrar que Dante alcançou mundos quando o Mundus voou para um outro lugar da dimensão que não poderia ser visto. E Dante também consegue parar o tempo e ele também consegue fazer uso da Yamato que corta entre dimensões. Ou seja, Dante não somente igualaria a partida, como também conseguiria virar o jogo. Isso também momentaneamente. A luta iria ser muito acirrada. Então os mínimos detalhes é que decidiriam esse combate, e é aqui que o combate se encerra. Dante e Kratos também tem os seus fatores de cura, mas aqui não tem nem comparação. O fator de cura do Dante é muito melhor do que o do Kratos. O Dante tem a sua caixa de Pandora, que praticamente cria qualquer arma, e ele daria muito trabalho para o Kratos com isso. Porém, as armas que o Kratos tem são muito mais poderosas. Eu vou destacar algumas aqui. Começando pela Lâmina do Olimpo, que Zeus, simplesmente balançando essa espada, acabou com um exército inteiro. E Kratos já prejudicou muitos titãs com isso. Kratos também tem uma cabeça de medusa que poderia fazer Dante virar pedra, mas Dante tem a sua velocidade para escapar disso, é verdade. Kratos tem uma luva que ele usou para esticar uma corrente que é muito maior do que ele, e com essa luva ele conseguiu mandar para cima o braço de Atlas. Vamos lembrar que Atlas tem a força para levantar a Terra durante vários dias. Ou seja, com essa luva provavelmente o Kratos consegue bater muito mais forte do que o Atlas. Na realidade, o grande trunfo de Kratos é aquela arma que ele pegou de Hades. E que ele poderia utilizar para arrancar a alma de Dante. Dante não apresentou defesa contra esse tipo de ataque, e esse ataque é um ataque mortal. Iria ser complicado, iria ser difícil no detalhe, mas juntando tudo aqui e pelo fato de que o Kratos poderia utilizar essa arma para finalizar o combate, ele venceria a batalha. Ufa! E o vencedor de hoje é Kratos.